Tem uma vista, não sei onde é que estacionaram, onde é que... Aí está a nossa querida. Eu vou levantar-me, que é para saudar aqui a nossa... Guilhermina. Guilhermina, muito gosto em vê-la. Venha aqui para... Obrigado. Sabe que muitos dos livros que me têm mandado ando vir para aqui para estarem ao serviço todo. Senta ali, ao lado de Miguel. Ao lado do Miguel. Obrigado. Então, depois de estar ligado, nós começamos já. Quem fala mais é o apresentador. Mas no fim, o público também fala se quiser. No fim, darei a palavra. Como? Se portarem bem. Isso. A água de Coimbra é muito boa. Aliás, temos de fazer aqui um elogio às águas. Estamos na Casa da Água. E a água é vida. De modo que eu vou pôr aqui água. Vocês, se não têm água, pá, acham isto? Miguel, nós vamos começar. Sim. Muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma sessão na Estação Elevatória de Coimbra. Esta casa que a Águas de Coimbra, a Empresa Municipal Águas de Coimbra, colocou ao serviço da cultura da cidade e do país, para não dizer outras coisas. Há de ser uma biblioteca, mas é já uma casa de cultura, um sítio inspirador, e hoje vamos receber nesta casa um novo livro, e não é um livro qualquer. Há um livro que, juntando-se a outros, há de ficar aqui também, digamos, na biblioteca, mas este acho que tem um significado especial, porque é um livro, eu diria, muito original. Há muitos livros sobre literatura, portanto é um livro sobre livros e sobre autores de livros, mas eu não conheço, talvez, em Portugal, um livro tão original sobre a literatura portuguesa. Porquê? Porque olha para a literatura portuguesa a partir dos cruzamentos que ela teve e sempre teve com outras literaturas, no fundo com o mundo. É, digamos, a literatura portuguesa vista numa perspectiva global.
E esta perspectiva global, que é muito moderna, tem sido cada vez mais cultivada e divulgada no mundo, e em Portugal uma obra pioneira foi esta, a História Global de Portugal, que se deve principalmente, havendo outros autores, mas principalmente ao esforço pioneiro do meu amigo José Eduardo Franco, aqui está, o historiador que, não contente por ter publicado a obra completa do Padre António Vieira, que é um grande feito, publicou esta História Global e agora balançou-se a fazer a obra completa do Marquês de Pombal, que vai ser apresentada aqui na próxima semana. O José Eduardo Franco inspirou-nos, acho que a todos, a ver, digamos, a realidade portuguesa de outra maneira. Depois desta História Global genérica, houve uma História Global da Alimentação, e este é o segundo título dessa série de Histórias Globais. Anuncio já que vai haver um da História Global da Ciência em Portugal, o que significa que vamos olhar para a ciência que sempre aqui se fez, na perspectiva que deve ser olhada, quer dizer, nos cruzamentos, porque a ciência é por sua própria natureza global, nos cruzamentos que sempre teve com o mundo. Este livro sai na editora Temas e Debates, que está a comemorar 30 anos. Não é coisa pequena, e é uma editora que esteve muito ligada durante muito tempo aos Círculo de Leitores, de qual todos, ou a maior parte de nós, não direi todos, fomos beneficiários. O Círculo de Leitores foi uma instituição. Isso foi o que foi, e se a Temas e Debates é o que é porque não há editoras sem pessoas que as façam, não é? E a doutora Guilhermina Gomes, que aqui está connosco, e agradeço-lhe muito ter vindo, é responsável por todas essas... Olha, a História de Portugal do Matoso, por exemplo, isso é um verdadeiro monumento. Para não falar, e eu puxo a brasa à minha sardinha, de ser a editora do Damásio, que é o cientista português mais conhecido. É a editora portuguesa do António Damásio, está aqui connosco hoje. Obrigado, Guilhermina, por ter vindo, por publicar este livro e por continuar com essa força. E por publicar a História Global da Ciência. Que estamos a fazer. Eu, o José Eduardo Franco e o Henrique Leitão. Estamos a fazer. O melhor ano é 2025. Logo que estiver feita, vai chegar-lhe às mãos. Vai ser a primeira pessoa a ver o manuscrito. 2025 é um excelente ano. Ora bem, isso mesmo. 2025 é um excelente ano. História Global da Literatura Portuguesa. Tem diretores, Anabela Rita, Isabel Ponce de Leão, José Eduardo Franco, Miguel Real. O Miguel Real está aqui. Acho que não é preciso apresentar o Miguel Real. O Miguel Real, vamos lá ver. Quem é que não conhece o Miguel Real? Quem é que não leu algum dos seus várias dezenas de livros? Quer romance, o último é uma biografia de Jesus Cristo, que não sendo um tema original, é absolutamente original o modo como ele trata o assunto. Ainda não lhe mandei. Vai mandar. Eu já o recebi e se calhar devemos fazer uma sessão sobre este último livro, a autobiografia de Jesus Cristo, não é assim? Mas, além disso, é um grande ensaísta, é um dos maiores conhecedores da cultura portuguesa. Tem vários livros. A sua própria, enfim, a tese de mestrado é uma tese monumental, no tempo em que as teses de mestrado aquilo vale como doutoramento. Uma coisa sobre a cultura portuguesa e, além disso, tem aquelas páginas no JL de cultura literária. É quem mais leu, direi eu, romances portugueses, ensaios portugueses. Eu não conheço ninguém que tenha lido tanto como a Miguel Real e ele, como diretor um dos diretores desta obra, está aqui a defendê-la como se fosse preciso. Mas quem vai apresentar a obra não sou eu. Quem vai apresentar a obra é um editor, o editor da Quetzal, que é também escritor. Francisco José Viegas nasceu, os outros não digam a data, como é mais novo digo, em 1962 no Pocinho, que é um lugar extraordinariamente do país, é onde os comboios acabam, porque a terra acaba e, portanto, o pouca terra tem de acabar, não é? Formou-se em Línguas e Literaturas Modernas na Universidade Nova de Lisboa, foi professor na Universidade de Évora, mas depois transformou-se naquilo que o conhecemos hoje, jornalista e editor. Jornalista, todos conhecem que é o responsável pela revista Ler, que é uma revista, digamos, que vai aqui ficar na biblioteca. Eu acho que a tenho desde o número 1
e vai aqui ficar na biblioteca. Foi diretor da Grande Reportagem, foi diretor da Casa Fernando Pessoa, foi secretário de Estado da Cultura. E, enfim, eu lembro-me muito bem dos programas que ele fez de televisão, na RTP, de cultura. Agora já não há programas desses. Mas acho que até participei num desses programas. Eram programas extraordinários, livro aberto, escrito em dia, ler para crer, primeira página. Ele estragou-nos, digamos, todos os títulos bons que a gente podia arranjar para programas de cultura, ele já os consumiu. É extraordinário. Além disso, é um escritor, enfim, que com créditos firmados, como se dizia antigamente. A poesia dele, eu acho que o primeiro livro que ele publicou foi de poesia, O Verão e Depois, 1968, certo? Sim. Mas toda a poesia dele está reunida numa obra, Deixar um Verso a Meio, grande título, na Imprensa Nacional, não é? Depois tem várias crónicas de viagens, um dele falei de comboios, sobre os comboios portugueses. Estou só a dar apenas uma amostra. Tem uma peça de teatro, O Segundo Marinheiro, curioso título, O Segundo Marinheiro. Tem um livro infantil, Se Eu Fosse Nacionalidades, que é um título, este homem é muito bom em títulos, ele confunde-os com os seus títulos, e é principalmente conhecido pelos seus livros de ficção. O primeiro é Regresso para um Rio, há uma nova versão, revista pelo autor, mas depois tem uma série, Crime em Ponta Delgada, Morte no Estádio, são romances policiais portugueses que tinham necessariamente de aparecer aqui, porque há aqui um capítulo sobre o policial. Enfim, são tantos que eu não vou dizer os nomes, a não ser chamar a atenção para o último livro, que é a Melancolia, de 2022, certo? E chamar a atenção também para os prémios literários que ganhou, por exemplo, Longe de Manaus, Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, e A Luz de Pequim, Prémio Fred Namora e Prémio PEN Clube Narrativa de 2020. Last but not least, é também autor de crónicas e de guias, como estamos na casa, guias alimentares. Ele escreve, aliás, no Correio da Manhã, onde eu também estou, e dividimos de espaço na revista Domingo. Ele escreve sobre os temas que escreve. Eu não vou dizer todos os temas que ele escreve, porque ele nem sempre assina com o seu nome. Mas no Correio da Manhã do dia anterior tem uma crónica gastronómica. E, portanto, por isso não admira que ele tenha também livros com estes títulos. 99 cervejas, mais uma, ou Como Não Morrer de Sede no Inferno. Reparem, adequadíssimo, porque não há cerveja sem água, no Edifício das Águas, eu promover aqui este livro sobre 99 cervejas. E outra que a minha mulher, enfim, é especialista em nutrição, e ela acha este livro para que também, enfim, ela simpatizou com o título, A Dieta Ideal, Receitas Familiares e Saborosas. E, portanto, estão a ver, é um homem do Renascimento, é um homem que está em tudo quanto é sítio, e está em tudo quanto é sítio para tornar estes sítios diferentes, para tornar estes sítios muitas vezes provocadores, que ele tem um modo muito especial de ser, do modo que eu gosto. E acho que é por causa desse modo muito particular de estar na vida e de olhar para o mundo que ele foi convidado pelos autores e também por mim para aqui estar hoje a apresentar a história global da literatura portuguesa. Francisco. Primeiro a editora, peço desculpa. Eu fiz para agradecer, porque agora convinha ouvir-vos. Então alteramos a ordem, não é? Alteramos a ordem, improvisamos. Ou não estivéssemos nós em Portugal. Eu tinha pensado que era a Guilhermina, mas agora com esta apresentação toda é uma entrada adequada. Há bocadinho, quando o Carlos estava a falar de magnificar a água de Coimbra, eu pensei na Topázio, mas... E existe, a cerveja ainda existe, sim. Está neste livro? Não. Não, das cervejas. De cervejas? Não, está. Isso é uma falha grave. Não voltarei a entrar em Coimbra sem... A Topázio ainda existe, e é uma sim. cerveja que continua a ganhar prémios. Sim, era muito boa. De qualquer modo, desejo agradecer várias coisas. Em primeiro lugar, agradecer o livro que temos hoje entre nós, agradecer as palavras do Carlos Filhais, que me deixam, obviamente, comovido. Agradecer
este lugar, não é? Este lugar que é muito bom estar aqui, estou muito grato por estar aqui neste lugar sob a figura tutelar do Carlos Filhais, a quem todos devemos também estar gratos por tudo o que ele fez, gratos por esta biblioteca e futura biblioteca, por todo o seu trabalho em prol da ciência, da divulgação científica em Portugal. Todos nós lhe devemos isso, como cientista, como mestre, de facto, da divulgação científica. Se não fosse ele, provavelmente nós não teríamos tanto conhecimento sobre a ciência, não sobre a ciência portuguesa, mas sobre ciência em Portugal. Os seus livros foram... Eu era agnóstico em matéria científica. É pior que ser descrente. É melhor que ser descrente. É melhor que ser descrente. Não, e os livros sobre física, tudo aquilo que o Carlos Filhais publicava na coleção de Ciência Aberta, deixavam-me sempre maravilhado e comovido, afinal, porque atrás disto, o Carlos Filhais falou há bocadinho dos programas de televisão. Eu entrevistei, de facto, num programa de televisão e acabou o programa de televisão, eu lembro-me, e eu disse para as pessoas da produção: temos de ter este homem cá mais vezes, é uma coisa maravilhosa. Eu era mais novo e mais desinibido. Não é verdade, ele agora está sem rede, portanto, é muito mais. Mas, de qualquer modo, atrás disso eu descobri uma coisa fantástica no Carlos Filhais, que foi um grande amor pelos livros, não é? Um grande amor pelos livros, um grande amor pelas letras, e finalmente, quando o conheci mesmo, fiquei justamente maravilhado com o seu bom humor. E esse bom humor é uma coisa que nos faz falta. Fizemos um programa na Covid. É verdade. Fizemos um programa é verdade, a gente confinada, fizemos um programa aos dois, verdade. Para animar as pessoas, estavam todos desesperados com a Covid. E isso foi uma coisa maravilhosa no Carlos Filhais. Estou muito grato ao Carlos Filhais por causa disso tudo. Agradeço também muito o convite para apresentar, enfim, à minha medida, a história global da literatura portuguesa. O convite chegou pelo Miguel. Obrigado, obrigado por ter aceitado. Já nos conhecemos há muito tempo. Foi uma maravilha. Já nos conhecemos há muito tempo e o Miguel sabia que eu não ia responder logo, porque depois saio por sempre. Mas depois houve uma insistência. Ele está a escrever. Houve uma insistência do professor Eduardo Franco, José Eduardo Franco, e da professora Anabela Rita, que nos encontramos. E eu não podia dizer que não a nenhum deles, ou a cada um deles. E não podia dizer que não também à minha amiga Guilhermina Gomes, que é a editora e a criadora de Temas e Debates. Nós conhecemos desde o verão de 1986. Éramos mais velhos. Éramos mais velhos nessa altura. Muito mais jovens. Fomos ganhando lastro e juventude. A Guilhermina, é preciso dizer, é uma grande... é mestre de todos nós, editores. Não é? Eu costumo dizer que nós, editores, somos leitores em busca de livros para outros leitores. Não é? E a Guilhermina é, de facto, mestre de todos nós. Não só realizou feitos notáveis no Círculo de Leitores, como depois na Temas e Debates, que é uma criação sua, e é uma criação maravilhosa. Bom, com este prefácio, parece que me levo muito a sério, mas eu queria dizer-lhes, antes de mais, que sou editor, sou autor, e, tanto quanto me lembro, sou uma pessoa muito desatualizada acerca de matérias científicas, mesmo nas ciências humanas e sociais. Eu ainda sou do tempo das humanidades, em que eu acredito muito mais do que nas ciências sociais. Portanto, e nas ciências humanas, muito menos. Não tenho... Portanto, se há um risco aqui, ele pertence ao trio que me convidou e que podia ter escolhido, com muita vantagem, uma pessoa que não fosse nem tão cética, nem tão pessimista em relação às ciências em geral, e pelo menos que fosse mais entusiasta. Mas eu tenho um grande problema, é que desconfio do entusiasmo de princípio. O entusiasmo na primeira linha é um grande aborrecimento, porque põe-nos, e sobretudo nos discursos de apresentação.
Por outro lado, não sei se lembram do Jerry Seinfeld. O Jerry Seinfeld, há um programa que ele fez, e fez uma coisa de stand-up, e ele dizia uma coisa maravilhosa, que era os americanos, os medos dos americanos. Não é? Aquilo que os americanos mais têm, medo, é uma coisa que o Carlos Filhais não tem, é medo de falar em público. A segunda coisa é a morte. Portanto, eles preferem morrer do que falar em público. E eu estou nessa situação ao falar de um livro como este. Eu acho, antes de mais, que todos nesta sala, em níveis e quantidades e intensidades diferentes, todos nós dependemos durante muitos anos, um pouco, da história da literatura portuguesa, do Oscar Lopes e do António José Saraiva, que é uma dupla de quem todos somos também devedores, cada um de nós à sua maneira, em níveis, quantidades e intensidades diferentes. É preciso perceber que um livro com aquelas dezenas de edições e de reimpressões, já vai em 60 e tal impressões, portanto, é uma coisa fantástica, mostra até que ponto nós, várias gerações, a geração anterior à minha, a posterior à minha, depois houve um corte, foram moldados, não é? Foram moldados por tudo daquele livro. O sistema de periodização, o gosto literário, até a maneira como se falava de um título, até a maneira como se citava um título, até a maneira como determinados autores eram valorizados e desvalorizados. Fomos marcados por uma ideia de história e de literatura, e uma ideia de história da literatura que vinha no Saraiva e Oscar Lopes. Era assim. Há uma história maravilhosa que, quando eu estava em Évora, organizámos uns congressos, uns colóquios de literatura e linguística e tal, misturávamos tudo, que era para juntar mais gente. Se fosse só linguística, não vinha tanta gente. Exato, se fosse linguística só. Eu era de linguística, imaginem, portanto tinha esse defeito. E há um dia que nós conseguimos convidar Oscar Lopes e António José Saraiva, que já não se encontravam há muitos anos, correspondiam-se, aliás, os factos são publicados, e de repente, não é, havia os voluntários da organização que eram alunos, e de repente aparece uma aluna a dizer: "Sr. Doutor, tem que ir ali depressa à casa de banho, porque há ali acho que uma barulheira ali." Fui-me aproximando da casa de banho e fiz um grande barulho. É porque tanto o Oscar Lopes como o António José Saraiva eram surdos e tinham-se encontrado finalmente na casa de banho. Portanto, foi uma coisa maravilhosa. Não é? Mas eu acho que há uma seleção de figuras ligadas à nossa língua moderna, ou seja, depois de Fernão Lopes, que de facto depende muito, a nossa apreciação depende muito desse tijolo monumental que muitos de nós têm em casa. E, finalmente, eles puderam marcar, pelo menos em dois períodos, certamente até 1900, outro de 1900 em diante, até os anos 70, marcar uma espécie de cânone, enfim, da literatura portuguesa. Eu acho que esta dupla, não é, apesar das suas duas personalidades tão diferentes, ou tão diferentes a partir de certa altura, construiu essa espécie de cânone. A grande vantagem dos cânones é que podem coexistir. Não é? Nós podemos ter cânones diferentes, podemos ter grandes pódios diferentes. Não é? Não há um primeiro, segundo, terceiro lugar. Cada cânone tem o seu pódio e as suas formas de estabelecer prioridades e de laurear os seus autores. É óbvio que isto não existe sozinho, e depois houve várias tentativas, na verdade, de construir outras narrativas da história da literatura portuguesa. Bom, obviamente, vamos mencionar a história crítica da literatura portuguesa do Carlos Reis, a outra que é do José Carlos Seabra Pereira, as literaturas em língua portuguesa, das origens aos nossos dias. Que saiu em 2020, e, portanto, saiu durante a pandemia, exatamente na Gradiva. E o facto de ter saído a meio da pandemia também prejudicou muito a sua divulgação, mas eu acho que é uma pena porque o livro do José Carlos Seabra Pereira
propõe uma espécie de leitura multinacional da literatura portuguesa. Exatamente. Ou seja, a literatura portuguesa é a literatura de língua portuguesa, portanto tem raízes em territórios diferentes. É um bocadinho como, não é? As raízes aéreas da nossa literatura foi uma coisa que me surgiu a propósito daquela lista dos livros que o José Carlos e autores que o José Carlos Seabra Pereira escolheu. E, naturalmente, muito mais recentemente, o cânon mesmo, o livro organizado pelo António Feijó, pelo João Figueiredo, pelo Miguel Taman, que tem um lugar certamente diferente, não pretende fazer história, pretende fazer uma seleção, pretende fazer uma escolha, e pretende fazer uma coisa que é geralmente disso que nós falamos quando falamos de literatura, que é a nossa percepção dos valores. E isso, eu acho que estas são aquilo que eu designaria como as abordagens mais ou menos visíveis. Agora, eu quando comecei a ler a história global da literatura, eu fui tomando notas até mesmo no verso No verso da badana. Desculpa, falhou-me a certa altura. E eu fui escrevendo. Eu sou horrível porque nenhum livro meu iria para uma biblioteca, Carlos, porque escrevo em todo lado, nos livros. Sim, não. Eu escrevo em todo lado e tenho lápis azuis e vermelhos para marcar aquilo que concorda, aquilo que discorda, aquela coisa, exato. Não falo do Porto Benfica. E portanto, eu estava a ler desde logo o índice, porque é uma das coisas maravilhosas neste livro, é ler o índice. Não é? Pelos títulos dos capítulos. Há títulos de capítulos maravilhosos. O Carlos Filhais estava há bocadinho a dizer que eu tenho alguns títulos. Bom, os títulos destes capítulos são maravilhosos, alguns, e são uma leitura, são um modo de como hoje nós podemos ler também a literatura portuguesa, de uma maneira inteiramente diferente, não é? Eu sou do tempo... Só a frase é horrível. Mas eu sou do tempo magnífico, desculpa Filomena, sou do tempo magnífico em que havia umas coisas que eram seletas literárias do Dr. António Bragança e que lembras? Lembro, seletas literárias, eu adoro seletas literárias, eu ando com os alfarrabistas a comprar seletas literárias, não é? Porque dividiam o nosso tempo, o tempo da literatura portuguesa, não é? E escolhiam os poemas fundamentais, e os textos e os fragmentos fundamentais. E o conhecimento, não é? Que nós, adolescentes, na altura, tínhamos da literatura portuguesa, obviamente, os grandes livros, não é? Somos todos do período dos grandes livros, mas era também dos grandes textos. Isso foi muito importante, essa coisa. Mas eu estava a dizer que a primeira leitura maravilhosa é, de facto, dos títulos, do índice, porque nós lemos o índice e começamos a perceber como é que isto tudo está organizado. Isto tudo eu não digo o livro, estou a dizer a literatura portuguesa e a história da literatura portuguesa. Isso é absolutamente notável. Mas eu sou tão conservador que ainda falo francês. E a primeira coisa que eu me lembrei foi de um autor francês, sociólogo da leitura, sociólogo da literatura, que era um senhor chamado Roger Chartier. E o Roger Chartier tem um livrinho muito pequenino, que é uma coisa maravilhosa, chamada A Ordem dos Livros, quer dizer, onde analisam um bocadinho os livros e a natureza dos livros, a natureza do sentido dos livros publicados em Idade Média e o século XVIII em França. É uma coisa... e aquilo que ele diz logo no princípio era saber, reparem, saber de que modo tentaram os homens do Ocidente, porque se trata do Ocidente, agora reparem, dominar os textos que circularam entre essas datas, não é? Entre esses dois momentos. Os textos que circularam manuscritos ou impressos entre a Idade Média e o século XVIII. E há três fatores que o Roger Chartier achava que eram fundamentais na determinação de qualquer periodicização literária, de qualquer construção dos géneros literários de um determinado período, que era
ou nesse período, entre a Idade Média e o século XVIII, ou seja, até chegar à nossa idade, que é a modernidade. Provavelmente não saímos do século XVIII ainda estamos à espera que haja outra coisa, sem ser o ChatGPT. E ele teve em conta aquilo que são 3 fatores. O primeiro é a invenção do autor. Não é? Quer dizer, nós olhamos para o índice da história global da literatura e descobrimos autores, não é? E vemos como é que isto está organizado. A invenção do autor é uma das coisas fantásticas, não é? Que acontece a partir da Idade Média, no final da Idade Média. Finalmente, ou melhor, em segundo lugar, aquilo que ele chama o sonho de uma biblioteca universal. Não é? Quer dizer, nós não temos hoje o sonho de uma biblioteca para pôr, de uma estante para pôr... Não é? Agora vou dizer outra vez a frase, eu sou do tempo da coleção dos livros RTP, que eram 100 livros, não é? A RTP fazia publicidade aos livros, eram 100 livros. Cada livro tinha um cupão. Quem tivesse os 100 cupões ganhava uma estante para pôr os 100 livros. As lombadas, não é? Eram à medida para ocupar aquela estante. Isso era uma coisa. Hoje já não temos isso, temos a ideia de uma biblioteca universal, infinita, completamente, enfim, multilingue, não é? Porque global. Não é? E este sonho da biblioteca global é que marca esta história. E, finalmente, uma coisa que nós provavelmente não nos damos conta de como é mais ou menos recente na nossa vida. Eu já sou pós-maoísta, portanto sou da facção de Deng Xiaoping. Quando perguntaram ao Deng Xiaoping, há uma entrevista em 1989 e havia uma pergunta, o jornalista muito respeitoso, perguntava, e o Deng fumava imenso, fumava e tal, e perguntaram, então, estamos em 1989, desculpe, façam 200 anos da Revolução Francesa, as comemorações da Revolução Francesa, o que é que acha de coisa? Eu acho que ainda é cedo para compreendermos esse fenómeno, esse acontecimento. Portanto, o tempo, não é? O tempo demora. E nós não percebemos, a certa altura, até que ponto é mais ou menos moderna a ideia de livro. A ideia de livro, que junta 3 outras ideias ou identidades. Há um objeto, propriamente dito, há um texto, está na nuvem, hoje, e um autor. Não é? Sem o objeto, sem o texto, sem o autor, não temos nada. E depois há, a partir daqui, um conjunto turbulento de outras entidades que têm que entrar também numa história da literatura, que são o editor, o livreiro, o comentador, o crítico, o académico, enfim, aquilo que o Chartier chama, a certa altura, as máquinas de controle do sentido. Não é? No fundo é isso que controlamos, é o sentido do texto. E isso que todos nós andamos a tentar fazer, é a controlar o sentido dos textos. E este texto diz isto, não é? E portanto, há um combate permanente, não é? entre o sentido que nós damos a um texto e o sentido que ele possa ter. O sentido está na nuvem e nós andamos aqui à procura dele. Há uma coisa que é muito interessante logo a abrir, que é no prefácio do José Carlos Seabra Pereira, e que é quando ele... chamou muito a minha atenção uma passagem, que ele faz uma advertência em favor da abertura a hipóteses. Não é? Está escrito desta maneira, advertência em favor da abertura a hipóteses. Eu acho isto magnífico porque, apesar de, por exemplo, nós falarmos para nós ser normal, o uso da palavra hipótese é nas ciências exatas, nas ciências, na física, etc., que se fala mais, em matemática, que se fala mais de hipóteses. E é curioso como, nas chamadas ciências humanas, nós falamos pouco de hipóteses. Não é? Nós vamos determinar o sentido. E aquilo que eu achei fantástico foi, não, vamos abrir isto a hipóteses. Não é? Isto é inovador. É uma coisa que nós não encontramos no Sarabia, no Oscar Lopes, não encontramos no Carlos Reis, não encontramos no Kahneman.
Aquele é o sentido. E aqui começa-se pela hipótese. Eu achei isto absolutamente fantástico nesta história. E ele diz, a certa altura, outra coisa que também partilho depois de ter lido o livro, que é: esta história é uma obra qualificadamente insólita. Eu acho isto maravilhoso. Que nem teme afastar-se do regime tradicional da narrativa e anotação contínuas, nem o ignora. Ou seja, para já só a invocação do insólito, não é? Já me desperta os humores, como diria o Camilo Castelo Branco, meu mestre. Ou seja, afasta-se do tradicional, mas não o ignora. Ou seja, tem a sua língua, a sua linguagem, mas não rasga os dicionários mais antigos. E depois, eu acho que esta história começa logo com um contra-ataque. Quer dizer, não é contra-ataque, é com contra-ataque. Porquê? Porque defende uma leitura plural contra uma leitura a partir de um gosto. Uma leitura a partir de uma escolha. E fundamental, já lá vamos, a partir de uma embirração. Eu tenho um gosto especial por embirração. Nós achamos que a embirração é mau feitio, é uma pessoa desagradável. Não. Aliás, há um senhor americano, que é o Alan Lichtman, e o Lichtman é um tipo muito interessante, porque ele tem uma característica que ele acertou em toda... Acertou. Os presidentes americanos. Nos resultados eleitorais americanos das últimas 2 décadas. E porque ele não estudou sondagens, não é sociólogo, não é? Quer dizer, e saiu no Público, aliás, um artigo esta semana sobre isso. E uma das coisas que ele considera é o papel de irritação, não é? De irritação dos eleitores, como fator determinante nas escolhas eleitorais. Não é? E isso é uma coisa que o papel de irritação. Este autor irrita-me. Não é? E porquê? Sabe? Não é? E vamos ver até que ponto... as nossas escolhas são muito indeterminadas. Eu lembro-me de uma antologia, que foi uma das antologias determinantes na poesia portuguesa dos anos 80. O Miguel lembra-se, que era a Sião. A Sião era uma antologia de poesia portuguesa. Foi o último lançamento do livro que eu me lembro que deu porrada. Apesar não há coisas na Universidade Nova, não é? Onde hoje os meninos se queixam. Não, naquela altura havia porrada a sério. Havia literatura a sério. Porque a Sião era uma antologia organizada pelo Alberto, pelo Rui Baião e pelo Paulo da Costa Domingos. Portanto, 3 pessoas com mau feitio. Só podia dar porrada. Eu lembro-me de uma pega monumental que começou entre o Alberto e o José Augusto. Alberto, lembro perfeitamente. E o que é que era aquela antologia? Era uma antologia de exclusões. Na verdade, eles publicaram aquela antologia, aquilo que eles valorizavam e que nós, leitores, valorizávamos eram as exclusões. Não é? Então não está aqui o Torga. Pronto, esta antologia não presta. Então não está aqui o Lopes Vieira. Então não está aqui o não sei quê. Não é? E eles disseram, não, mas nós quisemos exatamente fazer isso. Não é? Portanto, há aqui uma coisa que é muito boa para um leitor desta história da literatura. Por exemplo, um leitor conservador tem aqui, nesta história global da literatura, vários motivos de embirração. O que é um valor acrescentado logo à partida. Não é? Porque é um valor de júbilo, de satisfação, porque tem matéria para discordar, tem matéria para ripostar, tem matéria para falar. E uma das grandes virtudes desta história global da literatura, desculpem lá os organizadores presentes, é a grande alegria de falar. Não é? Quer dizer, é porque há várias vozes que entram em diálogo, que entram em contradição. Eu anotei vários, não vou hoje incomodar, mas é muito engraçado ver. Está a dizer o contrário de um autor há 4 capítulos, não é? Isto eu acho maravilhoso num livro, não é? Faz lembrar. Havia uma altura que eu queria estudar hebraico e a certa altura disse: não faças isso. E então mostrou-me uma coisa que eu teria que estudar mais tarde. Não é? É um livro sobre comentários de comentários de comentários de comentários.
não é? O que provocou em mim o desejo de escrever um livro só com notas de rodapé. Não tinha texto principal sequer, só notas de rodapé. Não é? E, portanto, esta alegria do comentário é fantástica para São só notas de rodapé, portanto. ou seja, multiplicar a abordagem, portanto, multiplicam-se as abordagens, criam-se novos campos de trabalho. É preciso ver que a sua natureza, a natureza desta história global da literatura, eu admito que não seja essa a intenção dos autores e dos organizadores, é também provocatória, não é? E é criativa neste sentido, no sentido em que, na verdade, não valia a pena trabalhar sobre um modo de fazer história literária ou de compreender o corpus dos nossos textos, dos textos portugueses, se não fosse para abordar de outra maneira aquilo que eles dizem, ou aquilo que eles são. Senão, em vez de história global da literatura, ou de outra coisa qualquer, teríamos história consensual da literatura portuguesa. Não é? História consensual da literatura portuguesa, isso é a coisa mais horrível que há. Não é? Teríamos todos dizer bem do poema O Mel de Guerra de Junqueiro. Portanto, não podemos, eu não posso, não é? Quer dizer, não é? Portanto, É horrível esse poema. não é? Exato. Exato. Ou toda a poesia do Garrett. Não é? Portanto, há limites para... E, portanto, há uma tentativa fantástica, mente bem conseguida, de chamar novos textos para, não diria para o cânon, porque não sai daqui um cânon, mas sai... Mas está uma seleção de textos, por exemplo, chamando novos textos, como fez o Manuel Portela, que chamou o texto, enfim, exatamente. Introduzindo o infantil-juvenil, por exemplo, que eu acho que é uma coisa que é interessante, introduzindo a tradução, por exemplo, também outro aspecto muito importante, ou o memorialismo neste sentido, por exemplo, ou ainda domínios, portanto, que são domínios novos na determinação de um cânon. Exatamente. Qual é o papel da tradução? Não é? De que forma é que nós lemos o Ulisses do Joyce ou a Odisseia do Frederico Lourenço? Portanto, temos que perceber isto. E também para confirmar a importância de outras coisas que já não são novidade, a literatura pós-colonial, enfim. Ou ainda falando de uma coisa que eu achei muita graça, porque tem a ver com a forma como nós usamos a literatura, que é o capítulo dedicado à dimensão turística da obra literária. Sim, sim. Não é? E que é muito importante. Eu sou um leitor fanático de Camilo, e uma das coisas que eu gostava de fazer de Camilo não era explicar-vos os romances, que não se explicam, porque são inexplicáveis, o Camilo é inexplicável, mas é fazer a geografia do Camilo, não é? A Temas e Debates acaba de publicar um livro, por exemplo, sobre o Du Fu, que é o maior poeta da China, é um poeta maravilhoso, e o Michael Lu, o autor, Temas publicou uma história da China e ele, enquanto estava a fazer a história da China, apaixonou-se, na verdade, pela poesia do Du Fu. E o que é que ele faz? Ele vai falar do Du Fu, dedica-nos um livro sobre Du Fu, que é um dos poetas, enfim, daquele trio dourado, Du Fu, Li Bai, Baijiu, Yang Taomin, etc., Wang Wei. São todos anteriores ao século XV, são todos magníficos, são todos ultramodernos, não é? E o que ele faz não é, olhem como ele fala, olhem como ele faz aqui olhem a metáfora, não, ele vai aos sítios onde o Du Fu esteve, onde ele fez, sobre os quais escreveu, não é? E é muito engraçado essa parte aqui, quer dizer, a mim isso interessa-me muito. Nos anos 70, dois senhores, o Vitorino Mésio e o David Mourão Ferreira, organizaram uma coisa chamada A Terra e o Homem, Portugal, A Terra e o Homem. Sim, não é? 3 coisa volumes. absolutamente maravilhosa, não é? 2 volumes, depois a Maria Alzira Sanches continuou para o 3º volume, que era Portugal na literatura portuguesa. Nós hoje não ligamos a nada a isso. Eu vou-vos dizer também porquê, porque quase todos são de Lisboa, não é? E portanto, além de serem quase todos professores universitários ou jornalistas, não é? Daí o facto da literatura portuguesa contemporânea ser terrivelmente chata. Tem a ver um bocadinho com essa sua natureza centrada em Lisboa. Falta-lhe terra, não é? Não é? Falta terra, falta humanidade,
E falta conhecimento do mundo fora do círculo de imprensa e da universidade. Agora que espetei a minha faca, já posso, Tumba! já posso seguir. Foi agora. Ou, por exemplo, ainda outra coisa muito interessante foi a abordagem, por exemplo, acerca dos festivais literários e dos prémios literários. É muito importante para a formação do gosto, para a formação dos hábitos de leitura, etc. Eu não estou a dizer isto do ponto de vista sociológico, estou a dizer isto do ponto de vista do nosso gosto. Não é? Quem vai às correntes de escrita não é a mesma pessoa que vai ao fólio. As pessoas são todas diferentes. Claro. Portanto, a maneira como isto se organiza é importante. E é bom, e a história global da literatura trata disso. Esta é... mas, por outro lado, não abandona, mesmo fazendo isto tudo, esta história global não abandona aquilo que eu chamo as figuras tutelares, não é? Que são momentos de paragem, não é? No meio desta flutuação. Obviamente que eu não vou discutir a ideia de gênio, como o Harold Bloom, não é? Que é uma ideia que eu sou muito sensível, claro, não é? Porque tem a ver com estas figuras tutelares, tem a ver com não vou discutir isso, o número de páginas que se dá ao Camilo e que se dá ao S, por exemplo, que são diferentes. Mas já espetei a faca, portanto já posso cair. Ou a percentagem de adjetivos que é concedida a um autor e retirada a outro. Mas eu acho que a presença dessas figuras tutelares é o reconhecimento de que, na nossa visão da literatura, nem tudo fica amalgamado numa espécie de movimento ou de multidão dos nomes, e temos lugar para o relâmpago. Não é? E este relâmpago é formado... São momentos de paragem nesta história da literatura. De repente, nesta história global, de repente nós paramos. Temos Saramago, Agostina, Herberto e Rui Belo, Fernão Mendes Pinto, Sá de Miranda, o grande Cesário. Estão a ver? Aqui um adjetivo. Não é? Portanto, já é bom o grande Cesário. O Camões. Íamos esquecendo de Camões. Tem que ser. É hábito em É o Seabra Pereira, o Camões. Ora, isto acontece que... no ano passado saiu em Portugal um livro, uma coisa monumental, chamado O Mundo Livre. É uma coisa do Louis Manand. O Manand é um autor americano fantástico. E o Mundo Livre é uma coisa de 1000 páginas. Não temos e debates, não foi? Não. Oh, Foi na Elsinore. Foi coisa de 1000 páginas, não é? E é dedicada à Guerra Fria. Guerra Fria, sim. É dedicada a esse período da Guerra Fria. E mostra como a América cresceu durante a guerra. E quais são os grandes movimentos culturais que se formaram nesse período, não é? E está lá tudo, não é? Nós somos feitos daquele período. Nós somos feitos, porque aparece o rock, a publicidade, o ready-made, a política externa americana, o Pollock, a dança moderna, o Woodstock, tudo aparece. E a história global da literatura não é isso. Tudo o que acontece e que aparece na literatura. Portanto, nós, que somos os da literatura, achamos também que só a literatura faz sentido, mas que faz sentido numa outra ordem de sentido. Não é? E por isso é que há bocadinho o Carlos Filhais estava justamente a dizer isso de outra forma, muito mais clara do que eu, mas que é a literatura não existe isoladamente. Não existe só como verso, métrica, tema, capítulo, autor. Não, existe como numa ordem global de sentido. Eu no início falei da Guilhermina, da Guilhermina Gomes, e mencionei a ideia de que os editores são leitores em busca de livros para outros leitores. E não estou aqui a dizer que seria bom um dia figurar numa história da literatura global Nos faltam aí, a importância nefasta ou muito positiva dos editores portugueses desde 1500 até hoje. Sem os editores não haveria livros, não haveria coragem, não haveria autores. Eu lamento. São eles que fazem. É evidente que hoje há instrumentos maravilhosos à disposição dos editores. Imaginem uma espécie de... Hoje, quando nós entramos numa livraria, vamos descobrir que há instrumentos fantásticos à nossa disposição. Há uma espécie de algoritmo
que é baseado em vendas, referências de imprensa e redes sociais, capacidade de mobilizar levantamentos de indignação nas redes sociais, muito mais do que entusiasmo, como se vê. Porque Pôr nas mãos do Paulo Portas o porque livro. o entusiasmo, como se sabe, pode ser sempre falso. O interesse dos supermercados, nunca devemos negligenciar. A maleabilidade e a textura do papel. A conjugação das cores na capa. A possibilidade, reparem, nós hoje estamos a falar do Cesário, estamos a falar, mas hoje, não é? Quando encontrarem um livro na livraria, pensem nestes fatores todos, pensem ainda noutros, não sei se sabem. Possibilidade de introduzir aromas no papel e no ambiente das livrarias, Sabores. operações de marketing neuronal, capacidade de um autor mobilizar pessoas que o vão ler ou que nunca o vão ler, utilização de expressões, onde ver isso, do português contemporâneo, que capturem eventuais leitores que buscam ajuda nos livros para confirmarem as suas ideias feitas. Não é? A lista não acaba. Antigamente nós julgávamos que o marketing editorial, o marketing literário, era um assunto que tinha a ver com a capa de um livro. Ou com a oportunidade de um livro, ou com a popularidade de um autor. E hoje nós vivemos num mundo, e é isto que eu queria alertar, do meu ponto de vista, e aproveitando a oportunidade deste livro ter aparecido, hoje vivemos num mundo que não é só global, é muito rápido. Não é? É muito rápido e às vezes parece-me como que a grande atitude de resistência é considerar que as grandes literaturas são as antigas, não é? E que os grandes livros são os antigos. Outro dia, o New York Times, que é uma espécie de órgão central dos maluquinhos, o New York Times publicou a lista dos melhores livros do século XXI. Coisa fantástica. E então houve logo um algoritmo de críticos, de redes sociais, que aproveita. Estes são os melhores livros do século XXI. E aproveito a oportunidade para comparar, sei lá, Homero ao Knausgaard, ou a última novidade de autoficção ao Tristram Shandy, como se fossem a mesma coisa. Não é? E isto é uma das coisas que nós, quando fazemos uma história global da literatura, e isto está feito nesta, é ter o cuidado de não amalgamar. Não é? Por isso é que eu vos disse, passeiem pelo índice. Não é? Porque é a melhor forma de ver que esta história global da literatura respeitou esse princípio de não amalgamar. Não é? Isso a mim parecia. É por isso que eu tenho sempre muito gosto tenho sempre muito gosto em perceber quando a universidade se afasta do conhecimento vulgar e do conhecimento jornalístico e da opinião vulgar e da opinião jornalística e produz uma espécie de discurso corajoso que não é fácil, mas que não pode ser apropriado pelos algoritmos. E são vários à nossa disposição. Finalmente, só duas ou três notas para vos dizer que as antologias, as histórias, os dicionários, eu já disse no princípio, mas gostaria de repetir, valem pelas suas escolhas e pelas suas exclusões. Uma das coisas que isto permite é que nós lemos o livro, e ler este livro não é lê-lo do princípio ao fim. Esta é a grande vantagem deste livro. Nós não temos que começar pela Idade Média. Nós começamos onde entendermos. Isso é maravilhoso, não é? E permite-nos fazer as nossas próprias escolhas. Porque há coisas que nós nos esquecemos. Títulos, autores, etc, etc. E a maneira como ela está organizada, precisamente, leiam o índice, é fundamental. Porque todos nós adoramos listas. Adoramos fazer a lista dos 50 melhores, dos 50 piores, dos 50 mais excluídos, dos 50 mais sobrevalorizados, ou mais subvalorizados, dos mais detestados, dos mais copiados. E isto é maravilhoso porque com a literatura,
é um jogo muito mais claro, não é, do que com a Biblioteca de Borges. Não é? Neste livro é muito mais claro. A Biblioteca de Borges é infinita, esta História Global marca aqui uma definição. E depois é esta distinção que nós fazemos sempre entre global e local e global. Brincamos muito com isso. Toda a gente sabe que o mais local é o mais global, mas ignoramos é que o local e o global somos nós. Não é? Nós hoje somos cada vez mais locais na nossa mercearia, mais globais nos nossos gostos. E, portanto, e depois, para vos terminar, dizer-vos só duas coisas. Apesar de haver muitas histórias da literatura e desta ser a mais atual, a mais desenvolvida, e é, na verdade, a mais rica e poderosa no sentido em que abarca mais informação e é a mais útil para nós termos sempre connosco, não nos podemos esquecer que a descoberta dos livros surpreendentes é sempre uma aventura pessoal. É sempre uma aventura pessoal e não é uma aventura canónica. Não é? Quer dizer, nós apaixonamos por livros maus. Pois. Eu tenho uma grande paixão por alguns livros maus, maravilhosos. E lembro-me sempre de uma coisa fantástica, que foi a aventura do Poggio Bracciolini, em 1417. Ele percorreu a Europa, acabou essa busca na Alemanha. Ele andava à procura de uma coisa, andava à procura da Rerum Natura, do Lucrécio. Não é? Andava à procura disso e nós hoje não precisamos fazer o trabalho que ele fez, que é um livro maravilhoso, já agora aproveito para vos recomendar, do Stephen Greenblatt, chama-se A Grande Mudança, é um livro sobre essa descoberta, sobre a descoberta do livro do Lucrécio. Escrito no mosteiro, estava no mosteiro alemão. No mosteiro, não é? Não é? Ele foi com uma equipa que naquela noite copiou, porque os monges não lhe deram muito tempo, não é? Mas que naquela noite copiaram o Rerum Natura. Não é? Isso é uma das histórias mais maravilhosas. Portanto, nós andamos sempre à procura do livro do Lucrécio. Andamos sempre à procura. E, por outro lado, nós somos também um bocadinho como a aventura dos leitores do Dicionário Casar, do Milorad Pavic, que é outro dos livros que eu vos recomendo dentre todos. É um livro maravilhoso, tem duas versões, uma versão masculina e uma versão feminina. Um desafio é procurar saber quais são as diferenças. E que essa aventura dos leitores é uma aventura dos leitores do Dicionário Casar, que é descrita pelo próprio autor no livro em que fala dos leitores. Não é? E o livro é maravilhoso, tem símbolos, por exemplo, ele fala de uma tradição e põe um símbolo cristão. Se fala de outra tradição, põe um símbolo judaico, põe a estrela, ou põe o crescente, se a fonte é islâmica. É absolutamente maravilhoso. E ele dizia que há vários leitores deste livro, e fala de alguns leitores que já tinham lido o livro que ele próprio está a escrever, não é? Que é uma coisa maravilhosa. E ele diz, é preciso ter cuidado, muito cuidado para não entrar neste livro, como aconteceu com fulano, agora não me recordo o nome, que não tomou as precauções devidas. Entrou no livro, perdeu-se e não conseguiu descobrir o caminho de volta. Ainda lá está dentro. Portanto, a descoberta dos livros é muitas vezes isso, e eu acho que este livro... Adoro as histórias, não é? Está bem cantado. Esta história é maravilhosa, a história do Dicionário Casar. Portanto, se entrarem aqui, podem lá ficar. E depois... Não é? Cuidado, atenção. Olhem que já houve uma pessoa que leu este livro, que você está a ler, que já entrou, perdeu-se, não conseguiu encontrar o caminho de volta. Olha, está lá. Pode encontrá-lo, não é? É por isso que eu acho que esta história global da literatura é o início de um prodígio. Não é? De um prodígio que é a descoberta, ou a redescoberta da literatura portuguesa, porque nos fala de muitos livros que estavam proibidos nas histórias consensuais da literatura. Isso é bom. Portanto, é como se o livro fosse, já que estamos no ano de Camões, uma espécie de máquina do mundo. Não é? Isso é o maravilhoso que este livro nos propõe, e parabéns ao José Eduardo Franco. Obrigado. Obrigado.
Muito obrigado. Eu proponho que, Guilhermina, os últimos são os primeiros. A Guilhermina encerra com chave de ouro e agora é o Miguel. Também. Bem, depois desta preleção, desta oração quase, não sei bem o que é dizer que não seja normal, senso de comum. Tu extravasaste tudo, portanto, desde o Seabra Pereira até ao Roger Chatier. A única coisa que posso dizer de maneira muito geral é que justamente primeiro queria contar uma história pequenina. Posso contar uma história muito pequenina, pessoal? É que eu e o José Eduardo conhecemos no Monte da Virgem, num programa teu. Foi há 40 anos, ou mais ou menos, 30 anos, então pronto. Ficámos amigos, de facto. Nesse programa, que é curioso, que era um programa, deixa-me só lembrar, era um programa sobre o Código da Vinci. Era. Para contradizer. Pois, era exatamente. Um belo programa. Pronto. Que era aquele livro do filme, não é? O livro que depois deu o filme, sim. Era no segundo canal, salvo erro. Era o segundo canal. Bem, Vocês começaram a porrada um com o outro, foi? Não, foi magnífico. Encontramos. Fomos falar. Tivemos a sala de espera quase uma hora. Mas depois falaram, depois dessa hora ainda falaram durante o programa. Fazer uma história, organizar uma história da literatura envolve todas aquelas escolhas que o Francisco disse e que de facto são absolutamente difíceis neste momento. Desde o Essa e do Camilo, que não há unidade na literatura portuguesa. Portanto, o Almeida Garré, o Alexandre Herculano ainda é um Almeida Garré por cima do Almeida Garré. O Alexandre Herculano é um Almeida Garré mais, digamos assim, aplicado mais ao romance histórico, enquanto que menos ao teatro, por exemplo, como o Almeida Garré. Mas na altura, depois vem aquele que é consensual em todas as histórias da literatura e todos os leitores, que é o Júlio Diniz. O Júlio Diniz é um autor absolutamente consensual. Já agora foi um cientista, o Egas Muniz, que fez a primeira biografia do Júlio Diniz. E depois fez muitos textos de introdução ao Júlio Diniz. Mas depois vem um grande heterodoxo da literatura portuguesa, que é o Camilo Castelo Branco. Desde a sua vida extremamente heterodoxa, inclusive até à literatura, aos autores, aos romances que escreveu, que se opõe totalmente ao Essa. E vemos o urbano, vemos o rural, vemos o burguês, vemos o fidalgo Camilo Castelo Branco, não é? Vemos aquele que conhece a língua do passado, o próprio passado, a língua que era falada pelos fidalgos e pelos lavradores do princípio do século XIX, e conhece aquele que vem o Essa de Queiroz, que fala melhor francês do que português, digamos assim, não é? Sem exagerar. E a partir daí há um autor na história da literatura que tenta unificar, um autor bastante importante, que é o Teófilo Braga, totalmente esquecido, mas tenta unificar a história da literatura através de um conjunto de temas que vão parar justamente no Essa de Queiroz e no Feijó de Almeida, e depois deixa de haver unidade na história da literatura. Vem também a questão política, a questão do salazarismo, do Estado Novo, que impõe uma certa história da literatura nos liceus e nas escolas básicas. Portanto, vem o grande Congresso do Mundo Português em 1940, que impõe um cânon tanto antigo quanto muito recente, o Lopes Vieira, por exemplo, e outros, e não há uma linha unificadora
do romance português. Não há tão bem uma linha unificadora do romance europeu. O americano não conhece tão bem, mas desde o italiano ao francês, há autores que saltam continuamente fora do cânon, digamos assim, fora do cânon. E nesse sentido aparece depois uma história da literatura que é do Oscar Lopes e do António José Saraiva, que tem o condão de saber exatamente, foi um milagre que eles fizeram os dois, até porque não escreviam tete a tete, digamos assim, um estava em Lisboa, outro estava no Porto, um estava no exílio em Paris, outro estava no Porto, tinham a intuição estética de quantas linhas devia ter um autor para que não cansasse o leitor. Então, temos 15 linhas. Isto não era feito, não era feito premeditado. Era justamente, escreves com o coração, como dizia Oscar Lopes, escreves com o coração, dizia em carta ao António José Saraiva, escreve com o coração e saberás quando começas e quando acabas. Então, o Carlos de Oliveira tinha 15 linhas, portanto, aqui é um livro seco, A Abelha na Chuva e tal. O Aquilino tinha mais linhas por causa da questão da linguística, questão da linguagem beirã, e conseguiram, de facto, fazer uma espécie de cânon para o autor, o estudante universitário, o estudante do secundário, dos últimos anos do secundário, e para o professor também, para o professor. Qualquer dúvida que o professor tivesse, não ia ver ao Oscar Lopes, não ia ver ao Teófilo Braga, não ia ver a outros, ia ver sobretudo ali ao Oscar Lopes. Foi a história da literatura mais bem conseguida do século XX. Talvez tenha sido, desde o Cancioneiro Geral do Garcia Rezende, em 1611, que fez uma pequenina história da literatura de quem frequentava a corte, talvez tenha sido, desde então, a melhor história da literatura. Que, neste momento, evidentemente, até pela morte dos dois, pela substituição de outros, substituição com outros autores que eram amigos deles, etc., encontra-se um pouco classificada no sentido de ser com muitas classificações. Este é neorrealista, este é simulista, este é parnasiano. O parnasiano é o de Castro, aqui de Coimbra. Este é pós-moderno. Mas pós-moderno é Hélia Correia. Mas pós-moderno era também a Cristina Bessa Luís, quando, evidentemente, quando publicava na década de 70 e tal. Mas não havia depois divisão nessa. Fazer uma história da literatura, depois nunca mais fez uma história da literatura por autor só. Já vamos ver, com exceção do Seabra Pereira, não é? Fizeram a história da literatura do Carlos Reis, da Maria José Marinho, também da Fátima Marinho, desculpa, e pediam aos professores para fazerem, davam critérios gerais, sociais, portanto, sociais, e depois o melhor critério que o Oscar Lopes fez foi justamente acabou o realismo, acabou o romantismo, há um período de realismo e depois não tem mais classificação. Fica ali uma espécie de realismo tardio, pode-se dizer, que é todo o século XX, quase todo o século XX. Bem, o nosso problema era justamente a pluralidade. A pluralidade, quer dizer, havia uma nova geração académica que já não se revia nem no Carlos Reis. O Carlos Reis é uma história da literatura, todas elas estão bem feitas, segundo o seu critério, não é? É uma história da literatura baseada na Colóquio Letras, a partir de 62, digamos assim, e de outras cujos professores anotavam, faziam a crítica do livro
e aparecia o autor, Carlos de Oliveira, e aparecia um professor universitário a fazer a crítica desse livro. É um critério mais para académicos, digamos assim, mais para universitários. Depois veio tu falaste agora O cânon... não, antes do cânon veio da história da língua, o Seabra Pereira. Vem o Seabra Pereira, que é extremamente bem feito, uma história da literatura também extremamente bem feita, consegue conjugar a história da língua, portanto começa, por exemplo, começa na Idade Média, claro, mas depois evolui para o Brasil, depois evolui para a Tailândia, depois evolui para certos países africanos, Guiné, Cabo Verde, com os seus dialetos, digamos assim. É uma história simultaneamente da língua, evolui para Macau. Sim, a melhor história de Macau está lá. Está lá, são 50 páginas, a melhor história de Macau. Fantástico, é muito bom. E, evidentemente, depois aparecemos, portanto, o Seabra Pereira faz uma bela história de todos os autores, quero dizer, não quero te falar mal de nenhum, todos os autores fazem boas histórias da literatura, mas segundo critérios diferentes. Uns têm um critério tal, outros têm um critério tal. Nós tínhamos o critério da pluralidade, que abarcasse uma nova geração universitária, uma geração, sobretudo, de assistentes universitários, uma nova geração que tivesse emigrado. Há muitos autores estrangeiros do Brasil, dos Estados da América, da França, que tivessem vivido no estrangeiro ou estivessem ainda a dar aulas no estrangeiro. Graciete Bessa, por exemplo, que é de Paris, da Sorbonne, fez uma bela introdução à literatura a seguir ao 25 de Abril. Simultaneamente fez uma bela introdução à literatura feminina. É algo que falta na literatura portuguesa, uma história feminina da literatura portuguesa, que vem desde quando era o silêncio das cantigas de amor, que elas não podiam fazer nada, era o homem que falava por elas, até hoje, evidentemente, há Maria Teresa Horta e uma nova geração do romance, sobretudo do romance. Falta de facto combinar, são 100 autores, combinar os 100 autores deu muito trabalho. Esse trabalho foi praticamente entregue ao Zé Eduardo, ele é que conhecia as pessoas todas, principalmente os grandes coordenadores, tanto desde a Universidade Nova à Universidade do Minho, e depois eles dividiam esses são 7 autores, 7 grandes gigantes, digamos assim, da literatura, desde a Idade Média até à atualidade, e depois cada um desses 7 escolhia vários autores, escolhia um outro, que escolhia vários autores. Portanto, cada grupo tem cerca de 30, 40 autores, como podem ver. Penso que o mais pequenino é o do século XVIII, mas mesmo assim tem 8, 9, 10 autores. Foi feita pela Luísa do Porto. Malato. E dá uma pluralidade muito grande. E por isso, certamente não é exaustiva, totalmente. Exaustiva é um dicionário, exaustiva é uma enciclopédia. Não, é uma visão, um olhar sobre a literatura. Acho que esta história da literatura, com virtudes, com defeitos, vai até o ano 2050, mais ou menos. Depois é preciso outra, que é temas e debates há de publicar em 2050. Já cá não estou. Até 2050, Cá mesmo. a temas e debates Já existe foi. ainda. Espero que sim. Sim, claro. Quer dizer... Eu é que não, em 2050... Não se Portanto, está sabe. garantido, Já estou no quem tesouro. comprar está garantido até 2050. Até 2050 está As garantido. histórias da literatura, daquelas todas que o Francisco falou, que eu falei, têm 20 a 30 anos de intervalo. Mais ou menos 20, 30 Saiu anos agora, de é intervalo. mais de 25 Pois. anos. Esta vai ter 50 anos de intervalo. Não, sinceramente, é o que eu penso, não sei, poderei estar enganado, não tenho a verdade absoluta, mas esta vale 50 anos. É uma hipótese. É uma hipótese. Mas com a rapidez aí do mundo, uma pessoa não está segura. Pronto. Muito bem. E vai-se esgotar.
Vai-se imprimir. Eu estive em Évora, ela estava à venda em Évora e estava a vender bem, disse lá o senhor da Bertrand e tal, a vender bem. É uma certa curiosidade, mas também é um apelo, sobretudo, a uma escrita nova que o Francisco referiu, portanto, a questão do metatexto, a questão do virtual, a questão da literatura e do turismo também, a questão da literatura e do antropoceno. Só estes 2, 3 últimos que foram escolhidos de propósito, podiam ter sido escolhidos outros, foram escolhidos de propósito, atrai a curiosidade do leitor. Literatura e antropoceno, por exemplo. Atrai a literatura e turismo, portanto, casas dos escritores, os prémios. O Peter Petrov, desde que morreu, já há uns bons anos, ninguém tinha feito uma síntese dos prémios, da importância dos prémios também. Foi feito por ele e como ele morreu, a Isabel Ponce de Leão fez algumas alterações. Penso que quem ler esta história da literatura... O Eugênio de Lisboa Polémicas também morreu. Vai bem servido. Não, pode faltar um autor, pode faltar outro autor, um mais novo, outro mais antigo, mas, sobretudo, está muito bem servido. Obrigado, senhor. Obrigado. De qualidade. E, finalmente, a editora. Sem a editora não havia o livro. Sem autores é que não há livros. Agora, é assim, 2050, pois pode ser que seja, porque fazer sínteses para uma obra coletiva não é fácil e, sobretudo, o que é mais difícil ainda é dirigir a orquestra. E mais difícil do que dirigir a orquestra é arranjar financiamento para que a orquestra funcione. É muito difícil arranjar financiamentos, não há dúvida nenhuma. E o nosso querido amigo, professor José Eduardo Franco, para além de ser uma pessoa encantadora que, por exemplo, eu estava a olhar para ele e o Francisco estava a contar a história do dicionário Casar, e os olhos dele brilham como se ele estivesse a ouvir uma história contada pela mãe ou pelo pai. E este encantamento que ele tem pela investigação, mas também a bondade que tem relativamente aos outros, aos autores, aos coordenadores, a mim que sou difícil de aturar, tudo isso é de facto fascinante nele e... Tu dizes isso de sou difícil de aturar e passas em frente? Eu pensei que haveria alguma... Atrai todas as pessoas que gostam de pessoas difíceis de aturar. E então, não há dúvida que foi atribuída à cátedra que dirige na Universidade Aberta de História Global, foi atribuída pela Unesco, portanto, a confirmação desta cátedra. Na altura eu até lhe perguntei, até isso dá algum dinheiro, ao menos, para a investigação, digo eu, não é? E ele diz, não, é só mesmo o nome. Está bem, ok, é melhor que nada. Bom, então eu agradeço-lhe muito, professor José Eduardo Franco, pela confiança e por todo esse trabalho, o seu saber e, ao mesmo tempo, essa sua alegria tão grande, de um espírito de grande frescura e sábio também. E há bocado, quando o meu caríssimo professor Carlos Filhais mencionou a obra completa do Padre Vieira, depois não mencionou a aventura
com o José Eduardo Franco para as obras pioneiras da cultura portuguesa. Não mencionei por modéstia. Ah, bom, pois com certeza, mas cabe-me a mim referir um trabalho também de grande valor, sem dúvida nenhuma, um levantamento importantíssimo e pena, é claro, os tempos são assim, lá está, o Círculo de Leitores durou 50 anos. 50 anos, apesar de tudo, é tempo, não é? Todos os clubes de livro acabaram, esse método utilizado não estava mais, enfim, digamos que já tinha muitos concorrentes e, portanto, concorrentes de todas as ordens, as Amazones, tudo o que veio para, de alguma maneira, facilitar a compra de livros. É claro que as pessoas ficam agarradas lá sabe-se lá onde, na cloud da Amazon, do Jeff Bezos, de tudo aquilo, não é? Fica com as indicações de toda a gente, mas pronto, é o que é. E portanto, eu só desejo que esta biblioteca seja muito frequentada e que, sobretudo, consiga estimular a alegria, a enorme alegria que é ler e saber, ler e conhecer. E aqui o caríssimo Miguel Real é uma figura da cultura portuguesa, uma grande figura da cultura portuguesa e como diretor desta obra, pois é importantíssimo que aqui esteja, assim como as duas outras figuras da Isabel Ponce de Leão e da Anabela Rica. E o Francisco José Viegas. Francisco José Viegas é realmente especialíssimo, não é? Às vezes é uma inquietação, é um sábio, mas eu acho que ele já quase que nasceu sábio, porque eu menciono, por exemplo, algo que não foi há pouco mencionado, que são as crónicas do Dr. Sousa Homem. Eu sugeri. E ele é um Dr. Sousa Homem avant la lettre. Antes de ser Francisco José Viegas, ele foi o Dr. Sousa Homem. Mas também ele consegue ser multifacetado e fazer sempre apresentações surpreendentes. É realmente um homem de grande cultura e sobretudo, sem sobretudo, porque se estiver calor não é preciso sobretudo, não é? Então é um apaixonado pelo conhecimento. Ele tem de ir atrás para tentar perceber, para tentar saber, escreve maravilhosamente, pensa maravilhosamente, é um excelentíssimo editor. Disseram aqui coisas muito simpáticas e elogiosas relativamente a mim, mas eu nasci, acho eu, para ler e para admirar os autores que publico e outros que leio também, mas não conheço, mas os que publico, obviamente, conheço. Francisco não. O Francisco nasceu para ler, nasceu para escrever, nasceu para dar a ler, nasceu para refletir e portanto, é um homem, uma figura muito especial e de a minha admiração, meu caro. Portanto, minhas senhoras e meus senhores, pois haveis tomado conhecimento aqui de uma história global da literatura, pois ide
e divulgai. Porque só assim, passando a palavra, é que conseguimos levar outros a querer saber. E muito obrigada pela vossa presença. Assim seja. Muito bem. Isto é uma tertúlia, mas temos muito pouco tempo agora, porque já é de noite. Mas se alguém tiver alguma questão urgente a algum dos nossos oradores, que não fique por dizer. Tirando a mim, que eu estarei cá outros dias, ainda esta semana. Eu sou só queria que alguém se lembrasse. Uma coisa curta. Não, mas que não tem a ver convosco. É mais que na viragem do século XIX para o XX houve um historiador da literatura que eu creio que viveu no Brasil, esquece-me o nome. Fidelino Figueiredo. Fidelino Figueiredo. Eu não sei se referiram, acho que não. Pronto, era só para lembrar isso. Sim, há bocadinho estava por acaso a lembrar-me. Estamos a esquecer do Fidelino Não Figueiredo. podemos acabar sem referir Fidelino Figueiredo. O Fidelino Figueiredo tem os melhores estudos É estéticos verdade. sobre os 20 primeiros anos. E estava ele no Brasil. Olha, e até digo mais, se continuássemos e vocês lançassem outros nomes, eles conheciam. Sim, Fidelino Figueiredo. E nem indo à internet. Muito bem, ficamos por aqui, estamos conversados. Obrigada. E comprai o livro, porque... E comprai. E Porque depois sai a palavra. este livro tem lá muitas ideias para outros. E isso é como ao casar, pá. Uma pessoa pode se perder lá dentro. Obrigado. Fantástico.